Deputado Luiz Lima, para concluirmos as breves comunicações e iniciarmos a ordem do dia. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente Hugo Mota. Uma honra ter a sessão presidida pelo senhor. Presidente Hugo Mota, eu apresento aqui o pedido de instauração de inquérito da PGR ao Supremo Tribunal Federal para investigar o deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro. Vivemos uma desordem institucional. Eu nunca presenciei isso. E o final do pedido diz o seguinte: peço afinal que se dê oportunidade ao senhor Eduardo Bolsonaro a prestar esclarecimentos úteis para fins de inquérito, para que sugiro, diante da gravidade dos fatos, da premência do tempo e da seriedade das providências em tela, que o senhor Eduardo Bolsonaro seja convidado a se manifestar. Sugiro que a digna Polícia Federal encaminhe notificação aos endereços eletrônicos. Ele deve ser intimado de forma diplomática e, não satisfeito, ainda faz uma intimação ao ex-presidente Bolsonaro para que preste esclarecimentos a respeito dos fatos, dada a circunstância de ser diretamente beneficiado pela conduta descrita e já haver declarado ser responsável financeiro pela manutenção do senhor Eduardo Bolsonaro no território americano. Olha, eu lembro que quando o presidente Lula ele foi condenado em 3 instâncias por mais de 10 juízes, mesmo tendo o direito de ter mais de 200 recursos, quando a presidente Dilma sofreu impeachment, eu lembro que membros do PT viajaram o mundo inteiro criticando o STF. Inclusive, o ministro Zanin, quando era advogado do presidente Lula, criticou severamente o sistema judiciário. Olha, que vergonha estamos passando. A Espanha é governada por um partido socialista. O primeiro-ministro é amigo do presidente Lula e eles recusaram por 3-0 um pedido de extradição do jornalista Oswaldo Eustáquio. Alan dos Santos, nos Estados Unidos, o nosso Supremo pede que um brasileiro que está residindo nos Estados Unidos, sob leis americanas, seja impedido de publicar nas redes sociais. Olha, a gente está tirando a liberdade de qualquer cidadão brasileiro pode, nos Estados Unidos, procurar o governo americano e dizer que um cidadão brasileiro está atentando contra a liberdade política, religiosa, contra a liberdade de expressão, se o entendimento daquele país for aplicar a lei Magnitsky, ok, isso é liberdade. O Brasil está desmontado e eu termino lendo o editorial do Estadão de São Paulo de ontem. É constrangedor para este jornal repetir o óbvio: não há democracia sem imprensa livre e não há imprensa livre onde jornalistas são condenados por dizer a verdade. O judiciário brasileiro, ao agir como senhor feudal da informação e inimigo da crítica, traz seu papel constitucional e ameaça a própria república que deveria proteger. Um poder sem limite, mesmo vestido da mais fina toga, se torna tirania. Estado de São Paulo, domingo, dia 25. Orientação de bancadas. Partido Novo. Como voto o PL? Presidente Hugo Mota, parabéns pela posição do senhor. Partido e Novo. Esse PL aqui, ele faz com que força o governo federal a classificar o Comando Vermelho como um movimento terrorista. O Comando Vermelho ele já domina mais da metade da cidade do Rio de Janeiro, com barricadas, trazendo medo para a população, principalmente a população mais vulnerável, mas essas barricadas já estão no bairro de Olaria, ali na Avenida Brasil, muito próximo do Rio de Janeiro. Semana passada, um motorista de Uber, na Bahia, foi decapitado pelo Comando Vermelho. Isso mesmo, decapitado. Assim como o Hamas faz lá na Palestina, na guerra com Israel, que põe bebezinho no micro-ondas e a esquerda acha normal. Esse motorista de Uber foi confundido com informante e pior, as imagens da decapitação foram enviadas para a família do motorista, de apenas 38 anos. Enquanto o governo não tiver uma posição firme em combate ao crime, o cidadão de bem, o cidadão mais vulnerável do país, corre risco de vida. Orientação de bancadas. Podemos colocar sim para todos? Não, Partido Novo. Partido Novo, deputado Luiz Lima, para orientar. Presidente Hugo Mota, vamos raciocinar aqui e a gente tem que ser justo com o bem público. O INSS tem um imóvel, que é dele. O INSS tem um rombo. Se ele repassa para a União, pode ser feito até uma barganha política do atual governo, ou com o governo que vier, de repassar esse imóvel para o município ou para um estado
e fazer até um uso político desse imóvel, sob o tempo que a União quiser. Se o INSS tem um imóvel, tem um rombo, que ele venda esse bem para cobrir o rombo do próprio INSS. Não faz sentido. Esse PL não faz sentido criar mais uma possibilidade política, principalmente para o atual governo, repassar, por exemplo, o imóvel do INSS para o município de Maricá, que o prefeito é o Quaquá. E o Quaquá vai dar uma destinação política para esse imóvel, que passa a pertencer à União e que passa para o município. O Novo é muito contra, não. Para orientar pelo PRD, para orientar pelo Partido Novo. Presidente Hugo Mota, eu gostaria de sugerir aqui ao governo que orientasse os seus assessores a consultar os assessores do Partido Novo. O que está acontecendo? É claro que vai gerar mais despesa. Se os cargos estão vagos, não tem despesa. Eles querem transformar aqui 27 cargos de juiz do trabalho em 11 cargos de desembargadores. E aí, depois que mora o perigo, a criação de 40 cargos em comissão. Então o PT é fazendo o que ele gosta, é levando mais política do que tecnicidade para o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região do Estado de São Paulo. Então, assessoria do governo, liga antes aqui para os assessores legislativos do Partido Novo para entender melhor o que é despesa e o que não é despesa. O Novo, é claro, orienta não. Enquanto isso, na Sala de Justiça. Para orientar pelo Novo. Presidente Hugo Mota, o parecer da CFT não traz uma estimativa de custo. O que a gente sabe é que vai aumentar em 19% o número aqui de juízes, de 137 para 158. Então, enquanto a gente tem os nossos aposentados sem perspectiva de devolução dos seus recursos, recursos esses que foram roubados e validados pelo atual governo, onde explode esses consignados e esses recursos direcionados, inclusive para o sindicato do irmão do presidente Lula, a preocupação do governo de um projeto que é de 2014, portanto tem 11 anos, traz urgência para esse plenário e não traz respostas e urgência para o recurso roubado do mais simples trabalhador idoso do Brasil. O Partido Novo é claro que é não. A minoria, como vota a oposição. Oposição, senhor presidente. Nós entendemos que haverá aumento de despesas, considerando que o Brasil vive um momento de corte de gastos e não aumento de gastos. A oposição orienta não. Obrigado.